Bora lá, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar de um assunto importante: exercícios físicos. É claro que muitas pessoas amam exercícios físicos e outras não muito. Mas quais são os benefícios que você pode ter no seu dia a dia se você fizer exercício físico? Por que é tão importante? Porque quando você vai numa consulta médica, o médico te pergunta: exercício físico? Então é algo que a gente precisa se perguntar: por que é tão importante fazer exercício físico? Mesmo que não seja tão prazeroso. Mas também vou falar aqui para você como você pode tornar essa atividade prazerosa no seu dia a dia. Qual é a estratégia que você pode colocar em prática e ver como é benéfico? Então hoje a gente vai falar de exercício físico. Então fica comigo aqui até o final que você vai ver como você pode recuperar a sua saúde com exercícios físicos. Então, bora falar dos benefícios da atividade física? Então, fazer exercício físico te traz só benefício, mas quais são eles? Quando a gente entende, a gente consegue ver se realmente a gente está disposto a fazer esse esforço para ter esses benefícios. E eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, quando nós fazemos exercício físico, a gente ajuda um órgão muito importante do corpo, o coração. O coração é um músculo e, como um músculo, precisa ser exercitado. Ajudamos também outros órgãos? Sim, ajudamos o corpo inteiro. A gente ajuda também até a corrente sanguínea, porque a oxigenação do sangue ela é feita mais prontamente, com excelência. Então, ajuda o cérebro, ajuda também a pele. Você sabia que a pele é o maior, meu microfone, é o maior órgão que nós temos? Sim, é a pele. Vamos falar da importância dela em outro vídeo, mas vamos falar aqui sobre 5 benefícios que o exercício físico nos traz e por que que a gente precisa deles. Hoje a gente vê mais do que nunca pessoas que é es é estresse, é cansaço, é insônia, é compulsão, é ansiedade, é depressão e eu posso citar aqui várias outras. Nós já conhecemos muito bem. Então, como o exercício físico ajuda em cada uma delas? Ajuda você, ajuda a mim, ajuda crianças, idosos, não tem idade. Exercício físico, ele realmente veio para contribuir muitas coisas boas. Então, quando a gente faz exercícios físicos, a gente libera hormônios. O que é um ser humano sem hormônios? Nada, né? Não tem como não ter hormônio. Tanto é que a vitamina D, que foi classificada como uma vitamina, mas ela não é uma vitamina, ela é um hormônio muito importante para a imunidade e tudo mais. Não vamos entrar na vitamina D, que só um vídeo só para ela precisa de vários detalhes sobre a importância da vitamina D. Mas o cortisol, a insulina, enfim, a mulherada sabe como o hormônio é importante, principalmente quando se chega numa menopausa. E quando a gente faz exercícios físicos, a gente pratica as atividades, o que que acontece? Esses hormônios são liberados juntos na atividade física. Então, junto com eles tem neurotransmissores, que a gente precisa de neurotransmissor, principalmente para regular o sono, a digestão. Muitos neurotransmissores eles são produzidos ali no nosso intestino, né? No nosso intestino, então por isso que é importante. Melhora a pressão sanguínea, como eu falei, processo, processos corporais, aumento de bem-estar, saciedade, felicidade, contentamento e também relaxamento. Hoje a gente vê que o estresse cada vez mais. Então, um bom exercício físico te ajuda a controlar o cortisol, que é um hormônio que ele é produzido lá no rim. A gente vai falar um pouquinho mais dele lá no final. Então, quem está aqui comigo, compartilha para quem precisa saber essas informações e também para amigos. Já se inscreve para mais
vídeos como esse, educativos na questão de saúde, porque todos nós precisamos dessas informações. Então vamos começar com o primeiro deles, que muitas pessoas sabem, pessoas que praticam, atividades físicas sabem que é endorfina. Por que que a gente precisa da endorfina? Como é que ela contribui para o nosso bem-estar? Então ela é um neurohormônio que o corpo produz naturalmente. Então o que que acontece? Quando ela é liberada, ela vai realmente dar aquela sensação de recompensa, de bem-estar, ela deixa a irritação, o estresse longe. Então, é como se fosse, algumas pessoas falam que é um analgésico natural do nosso organismo, pois então ela alivia até mesmo dores de ansiedades. Imagina você não precisar tomar medicamento para isso. Se você consegue estimular o teu corpo. O nosso corpo, ele produz tudo o que a gente precisa. Quando a gente começa a ter algumas reações, sintomas, e é diagnosticado como uma ansiedade, uma depressão, é que é uma deficiência no nosso organismo. A gente está com deficiência, muitas vezes extremas, de vitaminas, de minerais, falta de neurotransmissores, e aí é entrado com remédios, soluções sintéticas, mas o corpo produz isso. Então busque você a estimular que o teu corpo possa produzir naturalmente, porque nada substitui. A gente sabe que por um tempo esse tratamento, ele médicos com remédio, ele é bom, mas a longo prazo, não. Então não se escravize, não escravize você mesmo, ficar ali preso à medicação. Faça por onde, cuide de você, para você ter esse bem-estar, esse relaxamento, por conta natural. Nada vai nunca substituir o que Deus nos deu, que é o nosso corpo, que ele tem a capacidade de se regenerar, de produzir o que a gente precisa. Então, tudo quanto é medicação e ela é patenteada, é algo que não existe na natureza. Então, sim, muitas vezes você vai tomar substância que não existe. Gosto muito de um médico e ele realmente fala que então a gente está tomando um ET, porque realmente, se não tem na natureza, porque para patentear não pode existir, senão é como se fosse um plágio, então não pode. Então é como se a gente tomasse um ET. Então por isso é que tem tantos efeitos colaterais. Mas vamos seguir. Então, a endorfina ela é muito importante. Então, praticar esportes como corrida, pessoas que gostam de correr, nadar, andar de bicicleta, natação, fazer musculação, fazer também a questão de hoje tem muitas coisas, pilates, seja o que for que vai aumentar a produção da endorfina, na corrente sanguínea vai gerar esses benefícios, porque esse hormônio, ele é muito importante. E é um dos primeiros ali que a gente sempre fala quando se faz atividade física. Então ele é muito importante. Quais são os principais efeitos da endorfina? Eu vou citar uns aqui, alguns, e aí a gente vai ver como é bom você realmente estimular a endorfina. Crescimento celular, a gente vai manter ali a saúde das células, são muito importante. A queima de gordura, eliminar essa questão de gordura localizada, porque a gordura, principalmente visceral, não contribui para a saúde, ela é muito ruim porque ela atrapalha a questão da glicose no sangue, porque ela vai ali dificultando, a metabolização da glicose, dificulta tudo, né. Melhora do sono, você vai dormir melhor. Diminuição do colesterol, também ela é muito bom para isso. Aumenta a disposição física e mental. Como assim? Quanto mais exercício físico você fizer e mais hormônio da endorfina você liberar, mais o corpo ele vai estar disposto a querer mais e mais e mais. Então, quando você faz exercício e você mantém aquela consistência sempre, nos primeiros meses vai ser difícil, mas depois você vai gostar, você vai se sentir bem, porque o corpo contribui, é o que ele gosta.
E aí também melhora a resistência imunológica. Então, você vai ter ali uma resposta muito boa na sua imunidade, principalmente na questão que eu falei da glicose. Vai ajudar realmente a glicose ser colocada dentro das células e gerar aí a energia, né? Esse combustível de energia não ficar pela corrente sanguínea. Vamos para o segundo? Segundo, serotonina. Muitas pessoas têm tomado serotonina aí sintético, a gente sabe. Também já tomei. Hoje não mais, pois estudando, aprendendo, a gente passa a ter conhecimento, e esse conhecimento liberta, esse conhecimento faz todo sentido, e eu passei a cuidar da minha saúde e hoje me sinto muito melhor. Por isso que eu faço os vídeos aqui, o objetivo do canal é ajudar vocês, assim como eu fui ajudada e sou ajudada, porque a gente nunca para de estudar, a gente sempre está aprendendo. E a medicina vem avançando cada vez mais e trazendo esse suporte muito bom. Então, ela é conhecida, como todo mundo sabe, como o hormônio da felicidade. Ela é liberada também em atividade física. Então, é como se fosse ali um suporte. Então, ela dá é uma estabilizada, né, emocional. Atua também em diversas funções do organismo, não é só aquela questão de você estar bem, estar zen, estar calmo, relaxado. Ela tem muitas outras funções. Eu vou falar algumas delas aqui. Então, ela vai além de regular o humor, que é muito importante, vivemos hoje cercados por notícias ruins, estresse, atitudes ruins das pessoas, então a gente precisa mesmo ter um bom humor, mas são situações que às vezes testam, né, até a nossa paciência. Mas quando você tem sempre, estímulo de serotonina, você consegue ter um bom humor e conseguir ver situações por outro ângulo, de uma forma diferente, né. Quando a pessoa está ali estressada, você já consegue: "Calma, vai ter uma solução". Melhora a memória, então as pessoas hoje cada vez mais aonde eu coloquei? E às vezes a gente até coloca alguma coisa dentro da geladeira, não era nem para colocar, acontece, porque a memória está sobrecarregada, a gente está com muita coisa na cabeça, então precisa desses hormônios aí para ele organizar para a gente. Sensação de bem-estar, regulação da temperatura corporal, olha como isso é importante. Quem faz? Serotonina. Muita gente não sabe disso. Melhora funções cognitivas e também o ritmo cardíaco. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa tem ansiedade, na fase da depressão, e o coração começa tá, 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 aquela taquicardia, né? E aí a pessoa pensa, eu tô com problema de coração. E não é, às vezes você tá aí com falta de serotonina. E quando o corpo, ela produz, quando você pratica o exercício físico regular, vai auxiliar muito nessas questões. Então é um hormônio que ele vai na corrente sanguínea. Então ele consegue ter todas essas funções. E tudo que vai pelo sangue chega em tudo quanto é lugar do corpo, é. Então ele também é um precursor de quem? Então vai aumentar a produção de um aminoácido chamado triptofano, que é responsável por produzir a serotonina. Então o exercício físico, ele acaba aumentando essa produção do triptofano, e o triptofano é o precursor da serotonina. Então, quando você faz atividade física, aumenta o triptofano, né, a produção dele, e ele é responsável pela serotonina. Então você vê como uma coisa liga a outra, uma coisa ajuda na outra, contribui. Então o corpo ele é assim, o nosso metabolismo ele é assim, ele não é, é só uma coisa sozinho que vai fazer tudo, não, é tudo interligado. Então a gente precisa desses precursores. Então quando a gente tem uma boa alimentação, atividade física, uma suplementação onde está deficiente, porque a gente precisa corrigir, primeiro corrigir, depois a gente sabe, vai procurar a raiz do problema. Às vezes é um problema gastrointestinal, e aí precisa tratar, porque ali no intestino que nós precisamos
reabsorver nutrientes, fitoquímicos, as vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes, tudo isso é feito ali. Então a gente precisa sempre ir em busca dessa orientação para a gente poder conseguir, ter saúde, né, manter a saúde. Terceiro, adrenalina. Então, a adrenalina, ela é conhecida como epinefrina, então ela vai ser produzida de que forma? Glândulas, né, pelas glândulas suprarrenais ou adrenais. E é a resposta rápida, né, em situações de estresse. Então a gente precisa muito, eh, ter esse exercício físico que vai ajudar a ter o equilíbrio, né, porque a gente precisa de um equilíbrio em situações de estresse. Então ela é estimulada pela atividade física, envolve esportes, que você possa escolher, né, e que gerem às vezes, muitas vezes tem gente que gosta de esportes que gerem emoção. Acredito que você correr, quando você entra, numa corrida, 10 quilômetros já gera muita emoção, né, a pessoa que corre diariamente fala: "Ah, vou participar lá", já vai gerar uma emoção, porque está no meio de muitas pessoas, e aí a adrenalina ela entra em ação, porque ali requer muitas coisas, às vezes você, é pela primeira vez, fica com medo, fica ansioso. Então, quando estamos com medo, a gente passa por alguma forte emoção, o nível do hormônio também pode aumentar no organismo. Então, quando você vai fazer, por exemplo, eu vou fazer um esporte que eu nunca fiz, tem pessoas, né, que vai fazer escaladas, dá um medo? Eu não sou uma dessas pessoas. Então, aumenta a adrenalina ali. Mas o exercício físico consegue fazer, uns efeitos que a gente consegue ter benefícios. Quais são? O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, estimula a produção de energia extra. Então a adrenalina não é só algo que parece que o coração vai sair pela boca, tem benefícios também. Então, ativa o cérebro deixando mais alerta, as reações mais rápidas, estimula a memória. Então, quanto mais você faz atividade física, mais você vai ter ali a memória, sempre estimulada, porque a gente precisa estimular a memória. Uma pessoa sedentária, ela não está estimulando nada, né, por assim dizer. Então, complica. Melhora também o fluxo sanguíneo para os músculos. Então, se você faz atividade física, sabe que isso tudo contribui. Aumento na produção do suor, porque é bom o suor. Quando você faz exercício físico, você transpira o corpo inteiro. Aqui, quando eu faço exercício físico, meu cabelo, enfim, muito, muito suor. E o suor é bom porque ele vai eliminando o quê do corpo? As toxinas, libera tudo de ruim que tiver que liberar também, libera. É claro que você precisa sempre se hidratar e vai junto sais minerais, um pouquinho de magnésio e tudo mais. Quando você perde, você tem que repor, então tem que estar atento a isso. Mas é bom porque ajuda nessa limpeza de dentro para fora, que é importante. Algumas pessoas preferem fazer sauna, mas o exercício físico você já faz 2 coisas, você vai ter essa limpeza e você vai estar ali exercitando o músculo e tudo, né, a memória, enfim. E acelera a queima de calorias. Então pessoas que precisam emagrecer, precisa ter ali resistência física, precisa muito do exercício físico por conta disso, que ajuda muito, contribui. Na questão de exercícios físicos, é bom a gente sempre se atentar o que é melhor para nós. Eu tenho uma inflamação no joelho, eu tenho um problema na lombar, então sempre alinhar com o médico, com o instrutor ali que possa estar direcionando o melhor, exercício, até mesmo um aparelho que não vai, piorar a tua situação, mas sim vai fortalecer. A gente numa situação dessa precisa fortalecer. A quarta aqui, o quarto benefício é o GH. O que é o GH, né? É o somatotrofina, mais conhecido como GH, que é mais fácil. Fala aí, esses nomes aqui, esse é o mais difícil.
e é o menos que as pessoas ouvem falar, porque todo mundo já vai no GH, o hormônio do crescimento. Então, ele é liberado na atividade física também. Então, o que que acontece? Ele é responsável pela multiplicação de células. Imagina, um corpo sem célula não é corpo. Então, quando você consegue no crescimento físico do corpo por conta do GH, olha só, você só tem benefício. Então, você precisa estimular ele também. Tudo é estimulado. Então, além de agir no crescimento, ele estimula a queima de gordura, fortalece o crescimento dos tecidos e fibras muscular e também tem um objetivo que todo mundo quer: ganhar massa magra. É isso aí. Então, é focar em atividade física de alta intensidade, né, hipertrofia, trabalhar muito isso, a musculação, crossfit, também tem muitos outros que, têm essa questão de intensidade. E assim você consegue, né, produzir o GH em alta quantidade, e auxilia no processo. Então se você: "Ah, eu faço uma caminhada", você fazer um exercício físico, que não requer tanta força, né, de força. Vai estimular, mas pouco. Quando é intensidade ali, estimula muito. E vamos para o último, que é ele, que todo mundo não gosta muito ou ele tem uma má fama, mas enfim, ele é muito bom também, é o cortisol. Então o cortisol ele é conhecido como o hormônio do quê, gente? Do estresse. Mas ele tem uma função que protege a nossa saúde. Muitas pessoas não sabem, mas durante a prática da atividade física, ele é liberado, e que é produzido, né, no nosso pelo nosso organismo no estresse do dia a dia. Mas quando, na quantidade correta, que ela é produzida com atividade física, ele vai ser liberado, produzido na quantidade certa para o metabolismo ali, ele vai aumentar, substrato do metabolismo e tem efeitos benéficos à saúde, como elencados abaixo, que a gente vai citar uns aqui. Olha só, a diferença de você ter cortisol em excesso por uma situação de estresse, de nervosismo, de crise de ansiedade, crise de pânico, de depressão, é uma coisa, porque aí vai ter todo um estresse oxidativo junto, vai estar uma bagunça, né. Mas aí quando ele é estimulado, produzido por atividade física, olha os benefícios, vai ter a diminuição dos efeitos do estresse causado no dia a dia. Então você tem um dia estressante no trabalho, aí você chega, vai para academia. Você chega em casa já mais relaxado, porque tem essa compensação, ele vem e compensa o estresse que você teve num dia de trabalho e te dá um relaxamento. Aumento dos efeitos anti-inflamatórios no corpo. Pensa, quem imaginava que o cortisol faz isso? Regula o ciclo biológico, concentração de energia durante o treino, então ele ajuda você a estar concentrado ali. É claro que se você vai fazer atividade física com o celular, aí você perde uns 50% ou mais de benefício, porque você está distraído, você está perdendo foco, você está respondendo mensagem, você está vendo alguma coisa, você colocar uma música, ok, mas aí você tira todo o teu foco, toda a tua concentração, porque quando você está assistindo algo, você está lendo, você tá estimulando uma outra função do cérebro, então você precisa estar focado no exercício, no que você está fazendo, porque você precisa controlar a tua respiração, isso é importante. Você não pode: "Ai, vou fazer aqui, ó, e vou embora", não vai ter muito benefício. Então você precisa focar e fazer direito, tem uma forma certa. Você precisa trabalhar o músculo, fazer ali o seu aparelho onde você vai fazer o exercício e estar concentrado, você precisa da oxigenação certa.
para você conseguir fazer um exercício certo. Tem que estar na postura certa, tudo isso contribui, porque se você faz uma atividade, né, um exercício de forma errada, você pode piorar o problema que você tenha no joelho ou que você tenha na coluna, e o celular ele vai distrair. Então, academia, o exercício físico, tira um tempo, deixa o celular, ó, de ladinho, é um tempo seu de você ver que você está cuidando do seu corpo, como o seu corpo está reagindo, tem que ter essa conexão, entendeu? Então você precisa disso. Então tem tempo para tudo, tem hora para tudo, tem hora para celular, tem hora a mais, e o importante é você focar ali no exercício, para você conseguir realmente estimular bem esses hormônios e vai contribuir para você mesmo. Você não vai estar ali estimulando para outra pessoa, você vai estar estimulando para você, para o teu bem-estar. Então por isso que tem que focar, não é fazer de qualquer jeito. E aí você precisa dessa energia e concentração durante o treino, você só vai ter se você estiver focado nele, sem distrações. Estimula a liberação de dopamina, neurotransmissor que aumenta o bem-estar. Então, sem dopamina, a gente hoje vê que muitos casos aí de doenças graves, severas, é por falta de dopamina. Então, nós precisamos de estimular a dopamina muito bem, e ela é muito importante para a nossa parte neural. Conserva os níveis normais de glicemia, evitando a hipoglicemia, que é a baixa concentração de açúcar no sangue. Então, o cortisol, você vê que ele consegue dar uma equilibrada legal. Então, você vai fazer atividade física, você toma lá o seu pré-treino. É até bom você comer, por exemplo, banana, aproveita, olha uma dica boa que eu vou dar para vocês. Pré-treino, pré-atividade física, vai lá, come o que você gosta, que tem carboidrato, frutose, não estou falando de açúcar refinado, né, por favor. Mas se tiver ali um bolinho que tem um açúcar, um demerara, um açúcar mascavo, um outro açúcar assim, ok. Aí você come no pré-treino, né, a banana, uva passa, enfim. Aproveita para comer o que você quer ali que tenha um açúcar, mas eu vou sempre indicar açúcar de fruta, né, natural, o mais natural possível. Porque na atividade física, ele vai ser utilizado como energia. Então, vai ser rapidamente tirado da corrente sanguínea. Então, é a melhor hora do dia para vocês fazerem isso. Como também comer frutas, assim, como banana, ricas em carboidrato, frutose e glicose, na parte da manhã. Porque quando na parte da manhã você está despertando, então para despertar você precisa do quê? Cortisol. Então o corpo já está vendo a luz, e aí precisa de cortisol. E aí então você com o cortisol sendo gerado, você comendo fruta de manhã vai ser mais bem absorvida. Pessoal, eu fico por aqui. Obrigada por vocês estarem comigo, apoiando o canal. Sou muito grata. Vocês me ajudem a conseguir crescer o canal com essas informações para que chegue até o máximo de pessoas, porque é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo, por que que a gente precisa ter esforço para manter a saúde, para cuidar de nós mesmos. Então, continuem aqui comigo, eu vou trazer muita coisa boa para vocês. Então, curte, compartilha, se inscreva e vamos juntos nessa, hein? A busca pela saúde. Vamos manter a saúde sempre, manter o corpo e colher os benefícios. Até o próximo, pessoal.